Então, muito bem-vindos à nossa Masterclass Neurogestão do Tempo. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre essa carga mental, né? Essa ativação de clareza, como é que se dá? Será que mesmo o tempo ele está se reduzindo? Né? A gente tem aí uma série de discussões, uma série de debates. Será que hoje o tempo no mundo reduziu? A gente está perdendo tempo? A Terra está girando mais rápido? O que será que está acontecendo? Né? Será que é isso que está nos impedindo de ter o tempo que a gente gostaria de ter no nosso dia a dia? Clareza, uma leveza maior para a gente fazer, né, o que a gente sabe que precisa ser feito, as nossas prioridades? Será que é isso? Acho que não, né? Imaginem que o mundo, ele está operando num sistema hoje de alta performance, né? Altíssima performance, especialmente com a chegada das tecnologias, da inteligência artificial. Só que o que que acontece? O nosso cérebro, ele passou por uma evolução gradativa nas últimas centenas de milhares de anos. E essas mudanças todas que a gente acompanha hoje, elas são de muito imediatismo. Elas foram em pouquíssimas décadas, elas nos abraçaram. E o nosso tempo, o nosso cérebro, ele não teve tempo de se adequar a tantas mudanças. Então é como se ele estivesse rodando num software mental ainda analógico, cheio de janela aberta, sabe? Cheio de janela aberta, sabe quando o nosso computador está cheinho de janelas abertas? Ele está lá processando tarefas em modo lento. Vocês têm essa sensação, às vezes, de que é coisa demais, é muita informação. A gente acaba no modo lento, demorando mais para fazer o que gostaria de fazer. Às vezes a gente chama isso de procrastinação, né? E gastando Ô, energia Neide, demais. Porque muitas vezes a gente chega no final do dia exaustos, completamente exaustos. Acontece isso com vocês? Isso? Não, o Jefferson perguntou se é exclusiva para mulheres. Não é, não. Fica à vontade, seja muito bem-vindo. Acontece isso com vocês, de chegar no final do dia exaustos e com a sensação, muitas vezes, de que você não fez necessariamente o que se propôs fazer naquele dia. Isso é o pior. Porque muitas vezes, quando a gente chega no final do dia, com aquela sensação de extremo cansaço, que às vezes a gente chega, mas de ter cumprido tudo, é até um alívio, né? É um alívio a gente chegar à noite cansado e pensar, nossa, como o nosso dia rendeu. Mas quando a gente olha para o dia e vê que a gente não necessariamente cumpriu com o que a gente gostaria de ter cumprido, com as prioridades, aquilo que teria verdadeiramente feito a diferença na nossa vida profissional, no nosso negócio, o que que acaba acontecendo? A gente tem uma sensação de exaustão maior, de frustração maior. E isso é o reflexo do analógico que a gente vive em comparação a tanta tecnologia, porque enquanto a inteligência artificial ela vem aprendendo, se adaptando, otimizando, parece que muitas vezes a gente tenta fazer essas adaptações e quando a gente vê, a gente está sempre no mesmo círculo de frustração de não ter realizado o que gostaria. Aí, quando a gente vê, passou a manhã, passou o dia, passou a semana, quando a gente vê já é sexta-feira de novo, não é? E passou um mês e a gente talvez não bateu todas as metas que gostaria, não fez todas as prospecções que a gente gostaria, não chegou a todos os pontos que a gente gostaria. Quando a gente viu, mais uma vez é Natal. Inclusive, mais uma vez é quase Natal. Então, hoje a gente vai ver como é que a gente pode atualizar esse sistema operacional. Como é que a gente atualiza esse sistema operacional, que é o nosso cérebro, com base na neurociência, para que a gente possa pensar com mais estratégia, com mais leveza, com maior regulação das nossas emoções e com uma performance exponencial, para que a gente perceba que conforme a gente vai evoluindo,
né, na nossa lapidação, na nossa evolução cerebral, a gente também vai percebendo mais resultados. Não necessariamente a gente vai crescendo financeiramente, e vai se sentindo mais sobrecarregado. A gente vai aumentando o nosso time e vai se sentindo mais sobrecarregado. Ou ao contrário, a gente não vai crescendo e continua mesmo assim se sentindo mais sobrecarregado. Porque, como empreendedores, eu sei que ser um empreendedor que inspira hoje, ser um profissional que inspira hoje, né? E é o que a gente busca, é a gente liderar, né? O nosso time, os nossos parceiros, muitas vezes isso envolve o contexto que nos cerca, a nossa família, com inteligência emocional. É construir resultados de forma consistente. Consistente. Tu ter aquela segurança de previsibilidade, né? De conquista também de longevidade com mais leveza junto à nossa vida. A gente está aí com uma expectativa de vida tão grande. O que a gente quer é estar cada vez melhor para esses momentos de vida. E a gente quer viver também a vida com mais paz, né? Com mais paz interior, que é o que a gente verdadeiramente merece, não é? É isso que a gente busca, o nosso bem-estar, a nossa paz, é o que verdadeiramente importa quando a gente pensa em resultados para a vida como um todo, não é? Deixa eu entender aqui, se vocês puderem falar aqui no chat para mim, quem é empreendedor e de que área? Quem é profissional e de que área? Se vocês puderem falar aqui para mim um pouquinho, eu já vou compreender mais quais que são os nossos pontos foco aqui de trabalho para a nossa gestão do tempo? Eu já vou fazer mais questionamentos, mas agora a área vai ser incrível, né? Já ter essa ideia de todo o grupo que está aqui, vocês também já compartilhando uns com os outros. Então, a gente quer, como empreendedor, como profissional, inspirar, liderar com inteligência emocional, ter uma organização, né? Crescer, crescer com bem-estar. Só que muitas vezes o que que acontece? E vem acontecendo demais, e isso são pesquisas, isso são estudos, e talvez isso venha acontecendo também aí na vida de vocês. A gente sente que apesar do nosso esforço, a gente não consegue manter uma consistência no foco. Muitas vezes a gente percebe que o nosso dia tem muitos momentos de distração, de tempo perdido, né? E o que a gente fez não é proporcional ao que a gente tem competência para fazer e para entregar. A gente sabe que poderia muito mais. E nisso tudo, um dos principais temores que os profissionais atuais, empreendedores, especialmente aí os 35 mais, vai, nós, a nossa geração, 40 mais, 35 mais, 30 mais, tem um medo muito grande de perder a relevância, de desperdiçar o seu potencial, porque a gente tem uma experiência de vida, um conhecimento acumulado, uma inteligência de possibilidades gigantesca. Só que a gente pode estar perdendo o nosso potencial nessas distrações do dia a dia. E nisso, perdendo a relevância, perdendo a capacidade de implementar o nosso potencial, a gente pode também não viver a vida que a gente sonhou agora pelos próximos anos. E muitas vezes a gente pode achar que o problema está na nossa falta de disciplina, né? Ou somente na nossa falta de foco. E a gente vai entender hoje que não é isso, né? O que acontece é que o nosso cérebro, ele está condicionado a rodar num sistema mental que está ultrapassado. Ele está ultrapassado. Ele não conseguiu se adaptar tão rapidamente. Mas a gente teve aí a neurociência que, a partir dos seus estudos, está conseguindo reconhecer uma série de pontos, né, pelos quais a gente está penando. E talvez que com consciência a gente consiga ajustar e atualizar mais rapidamente. E é isso que a gente busca. O nosso cérebro ele está rodando num sistema ainda muito voltado para um sistema de sobrevivência, mas sobrevivência dentro de outras realidades. Por exemplo, uma realidade de sobrevivência que a gente vivia era de ter que consumir muito alimento para que a gente pudesse estocar, porque a gente não sabia quando seria a próxima caça. O nosso cérebro ainda roda isso, nesse sistema. A gente muitas vezes consome mais calorias do que deveria, do que precisaria,
Por quê? Para manutenção, para guarda de energia. Só que ao mesmo tempo que a gente reforçou esse comportamento para sobrevivência, hoje talvez ele esteja nos levando para um outro lugar. A gente vai ver vários exemplos desses que muitas vezes são sistemas antigos que estão rodando. E será que a gente tem potencial para mudar isso? Será que a gente tem? É o que a gente está comprovando dia após dia. A gente tem. A gente só precisa da ferramenta certa, bem utilizada, junto ao nosso cérebro. Então, o que está acontecendo, né? Ele está rodando no sistema antigo, projetado para sobrevivência e não necessariamente para os tempos atuais de crescimento, de bem-estar que a gente busca hoje. E o principal problema que eu vejo que a gente enfrenta hoje, que a gente não vem conseguindo ativar o melhor do nosso cérebro, em primeiro lugar, falta de conhecimento. A gente não teve conhecimento, educação para saber como é que o nosso cérebro opera. E vocês vão ver hoje, a gente vai ter aqui insights simples, mas poderosíssimos de conhecimento de como funciona o nosso sistema cerebral e como é que a gente pode mudar ele com simplicidade. E ao mesmo tempo a gente tem aí uma série de modismos de produtividade que nos tiram o tempo todo do foco. Cada hora é uma dica diferente. Cada hora é uma listinha de coisas para fazer diferente. E a gente vai seguindo cegamente tudo aquilo, sem saber, na verdade, como é que a máquina funciona. Então a gente vai seguindo dicas, a gente vai seguindo, né, sugestões, rios e só que a gente não sabe verdadeiramente o que está por trás daquilo. E a ideia hoje aqui é a gente começar a ter essa compreensão. Aliás, a gente vai ter uma série dessas para a gente começar a ter essa compreensão e uma jornada para seguir. Então a gente está vendo muita formulazinha superficial de sucesso sem conhecer verdadeiramente a engrenagem que leva para isso. Então a gente tem um excesso de informação, sem base científica, sem conhecimento e superficial. Aí a gente fica mudando comportamento, 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 e quando a gente vê, não é ali. O comportamento é resultado de como opera o nosso cérebro. Porque a verdade é que ninguém ensinou pra gente como é que o nosso cérebro verdadeiramente funciona. Nem a escola e nem os negócios. Muito provavelmente, aqui falando especificamente da gestão do tempo, talvez vocês já tenham tentado organizar de forma diferente o tempo de vocês, ou com uma nova agenda, uma nova rotina. Já tentaram? Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui as profissões. Enquanto vocês vão me falando agora sobre se vocês já tentaram formas de organizar o dia de vocês. O que que vocês já tentaram? Designer, empreendedora, advogado, gestão comercial, professor, maravilha. Show, muito bem. Vocês vêm tentando organizar com alguma ferramenta específica o tempo de vocês? Uma rotina? Vocês já procuraram algo nesse sentido? Como é que foram as experiências? Quem quiser compartilhar, fica super à vontade aqui, né? Eu já tentei, tentei diversas formas. Eu já ouvi falar em vários métodos diferentes e muito eles são muito assertivos. Por exemplo, o método Pomodoro, onde a gente tem alguns descansos, né, intercalados, mas nenhum foi muito efetivo. Nenhum foi efetivo no nível que a gente vai ver hoje aqui possibilidades. Para que eu não acabasse o meu dia cansada, esgotada, sobrecarregada e ainda sem ter realmente cumprido com o que eu me propus. E eu falo para vocês que isso não é falta de vontade, não é falta do nosso esforço. É só o nosso automático agindo. E esse automático que a gente vai entender aqui. Ele nunca foi configurado para os tempos atuais. Nem o meu, nem o de vocês. Por anos, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui me conhece. Prazer, Eliane. Eu tô vendo, tô acompanhando aqui pessoas que eu conheço já muito queridas há muito tempo, a Bel, a Paula, tem aqui o Daniel, cliente querido, enfim. Nossa, muita gente, Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Por muitos anos eu vivi como workaholic. Eu trabalhava muito duro, muito pesado e de forma nada saudável. Nada saudável. Eu fui realmente diagnosticada com isso um período da minha vida.
E eu confesso para vocês que naquele período eu entregava resultados, resultados muito bons, né? Quem me acompanhou sabe os resultados que a gente tinha com negócios, né, com empresas. Só que isso tudo era à custa de muita exaustão e saúde, e não foi sustentável. Não foi sustentável, por quê? Porque eu acabei adoecendo, eu acabei tendo que entrar para medicações, como hoje mais de 50%, saiu uma pesquisa agora, 2 semanas atrás, mais de 50% dos profissionais no Brasil, né, de liderança, tomam medicação hoje. Mais de 50% medicação relacionada, né, à falta de saúde mental que a gente vem hoje acumulando, né, junto às nossas rotinas aí de trabalho. E isso foi tão desgastante para mim que apesar de eu ter, na época, 3 empresas, uma de comunicação, eu fui, me formei em publicidade, depois eu trabalhei, meu mestrado foi em marketing, fui consultora de marketing por muitos anos. Tive uma empresa de pesquisa, trabalhei para grandes empresas como Vivo, como Tetra Pak, como Marco Polo. Então foram verdadeiramente trabalhos grandes, clientes relevantes, um faturamento bom. Só que isso tudo acarretou uma perda de sustentabilidade, de saúde, de vida, de família, de relações muito grandes na minha vida. A ponto de, num momento, eu dizer: olha, deu, não é essa vida que eu quero. Há 8 anos atrás, a gente tomou a decisão de mudar para a Europa por algumas razões relacionadas a novas oportunidades, mas no fundo eu sei que foi porque eu não conseguia mais viver a vida da forma que eu estava levando. Era muito desgastante, eu tinha um vício no trabalho muito grande, eu tinha uma desorganização mental muito grande a ponto de, no final do primeiro ano, da minha filha, ela não me reconhecer como mãe. Eu não passava o tempo com ela. E eu tenho muitas clientes hoje, por exemplo, eu atendi recentemente uma cliente que ela, com um filho de 9 anos, ela chegou e uma doutora em antropologia, uma pessoa muito estudada e muito consciente, ela disse: Eu nunca fiquei com meu filho, Eliane. Eu nunca dei atenção para o meu filho, eu nunca fiquei com ele. A gente teve que abrir um espaço na agenda dela, nas terças de manhã, das 10 ao meio-dia, e nos sábados de tarde, das 14 às 16. Eu lembro que foi esse o horário que ela teve na agenda. Lógico que depois ela começou a trabalhar mais o tempo e hoje ela tem uma rotina muito diferente. Mas a nossa ação emergencial foi: tu precisa ter pelo menos um turno que ela conseguiu dividir em 2 horas e 2 horas para o filho dela agendados. Só que isso vem acontecendo também com alguém aqui de não conseguir ter esse tempo para sua família, de não conseguir ter esse tempo para sua saúde necessário, fundamental. Depois desse período, né, que eu vivi tudo isso, deixa eu acompanhar aqui. Ó, sendo foco, perfeito. A moça ultrapassa a falta de gestão do tempo, né? Entra na inversão de valores e prioridades. É isso, é isso. E é muito do que acontece hoje, porque se a gente for ver o nosso cérebro, ele, quanto mais imediata for a recompensa que ele tem, como por exemplo, dinheiro, pequenos prazeres que aumentam muito a nossa dopamina, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, prazer imediato das redes sociais, né? Que tem um poder de pico de dopamina muito grande. Ele acaba trocando valores, sim. Ele acaba trocando valores por outro tipo de recompensas. Deixa eu ver aqui, principalmente o mundo de, isso aí, aprendendo a priorizar. É isso aí, precisamos aprender a priorizar. Mas onde isso tudo foi parar, né? E hoje eu posso dizer para vocês que existem caminhos, sim, para a gente reverter muito do que a gente vive hoje, aprender a priorizar, aprender a ter foco e não abrir mão mais dos nossos valores, né? Eu comecei a conhecer a neurociência, identificar como o nosso cérebro funcionava e como a gente pode sim passar a gerir mais com clareza,
com foco, com gestão de emoção, de tempo, para que a gente consiga ter tantos ou mais resultados hoje, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma rotina que não se compara em nada a que eu tinha hoje, mas eu vou trazer um pouco mais do que ajudou a construir esses pilares e o que a ciência nos mostra que a gente precisa observar e praticar, né? Porque depois de anos de estudos, são aí já mais de 7 anos de estudo junto à neurociência, e aplicação prática nos últimos anos, não só na minha vida, mas de centenas de casos. Hoje já foram mais de 700 pessoas que passaram diretamente pelas mentorias, ou individual, ou em grupo. A gente conseguiu identificar formas, né, através de um método, de reprogramar esse nosso cérebro, atualizar esse nosso cérebro e transformar realmente os nossos resultados, a nossa vida. Porque vocês devem conhecer pessoas que conseguem ter uma organização um pouco maior, mais prioridade, ou então dar mais prioridade para sua família, para sua saúde. Talvez vocês sejam essas pessoas. Em alguns campos conseguem organizar mais, em outros não. Então a gente precisa entender o que que faz com que a gente consiga ter esse equilíbrio, essa organização para a gente ter esse foco de resultados em todas as áreas, porque não é excludente. É isso que a gente precisa entender. Não é ou trabalho, ou família, ou saúde, ou dinheiro. Não existe isso. O que existe hoje é uma falta de conhecimento de como funciona para aplicação. Então vamos lá. Então vamos ver como é que a gente faz isso acontecer, porque eu acho que é para isso que a gente se reuniu aqui hoje, para a gente entender mais como é que a gente muda essa realidade, aperfeiçoa o que a gente quer aperfeiçoar aí no nosso dia a dia, né? Porque aqui eu estava lendo aqui com vocês, eu estou aprendendo a fazer as minhas prioridades. É isso mesmo, né? Você isso hoje, tempo não volta. É isso, Dani. O tempo não volta. Então a gente precisa aprender a gerir essa coisa mais importante que a gente tem logo, né? A gente está aí, sei lá, será que a gente chegou no nosso primeiro um terço da nossa vida? Será que a gente está chegando na primeira metade da nossa vida? A gente precisa agora é aproveitar bem, né? Cada minuto que nos resta, porque como eu sempre costumo brincar, a gente não é mais lançamento. Então, a gente gerir o que a gente tem de mais precioso é uma das coisas mais fundamentais que a gente tem hoje. Então, hoje, a neurociência, né, ela nos traz a integração dos conhecimentos do cérebro e de práticas. Especificamente, com o método que eu trabalho, que é o neurobusiness, é a neurociência aplicada à liderança. E quando eu falo aqui liderança, vale para profissionais, vale para empreendedores, né? E os seus negócios também. Por que que normalmente os métodos até que vocês trouxeram e tentam e eles falham? Porque eles trabalham somente com o comportamento, só com o que é visível, só com a superfície, né? Mas tudo isso, todas as nossas tomadas de decisão, né, e mais de 90% das nossas tomadas de decisão, elas são não racionais, elas são automáticas, e esse aqui é o livro mais importante sobre isso. Ganhou um prêmio Nobel em 2012, e ele diz que as nossas, né, o Daniel Kahneman, faleceu faz cerca de 2 anos, ele construiu toda uma teoria, né, que em 2002 ganhou o prêmio Nobel e nunca ninguém derrubou. Mais de 90% das nossas decisões são automáticas, ou seja, nós funcionamos mais de 90% num método, num, num, num formato automatizado de cérebro. A gente não pensa para tomar decisões. E onde é que está o grande gargalo? A gente saber qual que é o nosso automático. A gente saber o que está na base de tudo que está guiando as nossas decisões. E nunca ninguém conseguiu derrubar esses números, tá? É mais de 90% nós automatizados, sim. Então, quando a gente começa a compreender mais sobre a neurociência e aplica na prática, a gente passa a não trabalhar mais com uma motivação passageira, né? Mas a gente passa a trabalhar com a morfologia do nosso cérebro, com o nosso sistema cerebral na origem. A gente muda caminhos neurais. E esse aqui é o nosso foco, especialmente na gestão do tempo.
que é baseada na tomada de decisões, que é baseada num automático em mais de 90%. Eu vou citar um exemplo do quanto o nosso cérebro e a forma como ele funciona interfere diretamente na forma como a gente percebe o nosso tempo e o nosso esforço, né? Porque lá no comecinho eu questionei assim, vocês percebem que às vezes vocês fazem, tem muito esforço, chega no final do dia, estão muito cansados e não fizeram o que vai... Mas por que que será que a gente percebe tanto esforço? E por que muitas vezes, mesmo com tanto esforço, a gente não tem o resultado? A gente tem um neurotransmissor que talvez você já tenha ouvido falar, eu acredito que sim, se chama dopamina. Vocês conhecem? Já viram falar na dopamina? A dopamina, ela é o neurotransmissor do quê? Da motivação. Da motivação. É se a gente está motivado a algo ou não. Se a gente está motivado a fazer algo ou não. Ou a gente vai procrastinar. Acontece muito isso, de você saber o que tem que fazer, quererem fazer e quando vê vocês procrastinam. E lembre só de uma coisa: procrastinação não é não querer. Procrastinação é o querer mais outra coisa. Procrastinação não é tu não querer fazer, é tu querer mais fazer outra coisa. É tu fazer mais outra coisa do que aquilo que tu a princípio quer. Quando a gente procrastina sair da cama de manhã, é por quê? Porque a gente não quer ir para academia? Não. É porque a gente quer mais ficar na cama. Então aqui a gente começa a trabalhar com algo que é muito relevante, que é a dopamina, porque a dopamina é o motivo para a nossa ação. Então, o meu querer é o meu motivo para ação mais forte em algo ou em outra possibilidade que eu tenho. E vocês sabiam que a dopamina é o que regula a nossa percepção de tempo e de esforço? Quem regula a nossa percepção de tempo e de esforço é a dopamina. Por exemplo, quando a gente tem algo que faz muito sentido pra gente, a gente está muito motivado a fazer, a gente não tem mais intensidade em fazer aquilo, parece que não faz melhor, mais bem feito, mais rápido, mais intenso, é a dopamina agindo. Agora, se a gente está sem dopamina, se a gente está naquela coisa assim, sem motivação, sem motivo para ação, ai, eu tenho que fazer, mas ai, eu não acredito que eu vou ter que fazer, mas eu tenho que fazer. É aquela briga interna, não está motivado. O que que a gente acaba fazendo? Ou procrastinando, ou demorando mais tempo, ou se distraindo com alguma coisinha. Quando vê, arrumou a mesa antes, respondeu as mensagens e não fez o que precisava ser feito. E ainda teve a sensação de que aquilo é muito difícil de fazer, muito esforço, mas nem fez, nem gastou o esforço. Então, quando a gente não tem clareza aqui do porquê a gente está fazendo o que precisa ser feito, e às vezes não é porque não é importante, não é porque a gente não tem a noção, é porque a gente verdadeiramente não está conscientizado do sentido daquilo, do propósito daquilo, do porquê eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer. E aí está o poder de tudo. Aí está o poder de tudo, porque se eu não convenço o meu cérebro aqui, ele não vai ter foco em fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque normalmente as coisas que a gente precisa verdadeiramente fazer, uma mudança, assumir um projeto, às vezes uma conversa importante, né? Às vezes a prospecção de um cliente, tudo isso exige muita energia do nosso cérebro. Uma mudança, uma exposição ao risco de um não de um cliente. Um exercício físico, o abrir mão de uma coisa que a gente gosta em troca de outra. Isso tudo movimenta, desgasta o nosso cérebro, porque ele tem que fazer algo gastando energia. E normalmente, lembrem sempre, o fácil hoje para o empreendedor, a rotininha, o fazer o operacional, não é o que diferencia ele no mercado e nem o profissional. Normalmente precisam ser atitudes mais corajosas. O prospectar, o enfrentar uma situação de frente, o fazer o que nunca fez. Às vezes é gravar um vídeo, às vezes é fazer uma palestra. Isso tudo exige algo maior do nosso cérebro também. Por isso que às vezes a gente acaba fazendo coisas menores.
E se ele não vê exatamente o porquê ele precisa fazer o que ele precisa fazer, ele não vai nos ajudar com a dopamina. Fica claro isso? Que quando a gente não tem clareza do porquê algo precisa ser feito, a gente não tem motivação. E quem produz motivação, né? Ou a gente dando sentido para algo, se percebendo verdadeiramente motivado, a gente vai estar produzindo a dopamina, que é a química, que vai nos trazer energia para fazer com foco o que precisa ser feito. Fica claro aqui esse ponto relacionado ao nosso cérebro aqui, a dopamina, que a gente, sem saber o porquê, de forma profunda, a gente sem ter um motivo real, um sentido para ação, a gente não vai estar produzindo a química que precisa produzir para fazer aquilo que precisa ser feito. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo acompanhar essa parte? Ok, então tá. Então aqui é um dos pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Por quê? Porque quando a gente não tem esses pontos de clareza, a gente mantém o nosso cérebro em sobrecarga, porque ele não tem um direcionamento específico do que precisa ser feito. Então vamos entender os erros, os principais erros que a gente tem. Eu elenquei 5 aqui pra gente, que faz com que a gente sobrecarregue o nosso dia a dia sem necessariamente a gente orientar ele para os resultados que a gente quer, para a clareza que a gente quer e para o tempo que a gente quer ganhar. Porque aqui o final da nossa soma de hoje vai ser a gente ter mais organização e mais tempo. Porque a gente vai estar colocando a nossa energia, a nossa motivação no que a gente verdadeiramente precisa. Então, primeiro ponto, e vão anotando aí, e depois a gente vai fazer um cálculo final juntos, é a falta de clareza. Que é quando o nosso automático ele assume o comando. Sabe quando a gente acorda e a gente reage ao que aparece e parece que a gente acaba o nosso dia exausto? Que foi o que vocês falaram que acontece muitas vezes. Isso acontece por quê? Porque a nossa amígdala, que é o nosso centro de sobrevivência, ele assume o controle, que é quando a insegurança, o não saber o que vai acontecer ao longo do dia, assume o controle. Então a gente entra no automático. Porque sem clareza do que nos move, do nosso porquê e do nosso para quê, ou seja, se eu não tenho clareza do que eu vou fazer ao longo do meu dia, por que que eu vou fazer aquilo que eu vou fazer? Porque muitas vezes o que que a gente tem na nossa agenda? Uma série de compromissos, uma série de atividades, uma série de tarefas. Mas a gente não tem a clareza, não tem a consciência do porquê aquilo vai ser tão importante. Como, por exemplo, quem muitas vezes já não procrastinou a prospecção de um cliente, o fazer algo verdadeiramente arriscado, diferente, novo. É porque muitas vezes a gente só pensa assim, ai, mas eu não gosto de fazer isso. A gente entra nesse modo. Ai, meu Deus, eu vou ter que prospectar. Ai, eu não vou gravar o vídeo, eu não vou. E a gente fica olhando os pontos que não são positivos, é o quê? É o nosso cérebro automático negando, não querendo realizar o que precisa ser feito, que às vezes é o mais difícil. Porque a gente não está consciente da importância daquilo para nossa vida. Então, o primeiro ponto que muitas vezes nos tira do que a gente precisa realizar e nos faz a gente se distrair realmente é a gente não ter clareza do porquê a gente faz o que está fazendo. É a gente não se concentrar no que precisa ser feito no nosso dia. É o primeiro erro. O segundo ponto é hoje a gente vive com uma falta de gestão emocional muito grande. Isso gera um desequilíbrio químico muito grande no nosso cérebro. O cérebro hoje, ele está muito ativado pelo cortisol e pela dopamina desregulada. Então, como a gente não acorda com aquele olhar para o dia com otimismo, com o que tu vai enfrentar, né? Assim como, uau, é a vida se realizando, a gente já vai, ai meu Deus, mais um dia, a gente já começa produzindo muito cortisol e pouca dopamina.
que é o que nos motiva a fazer o que tem que fazer. E o que que vai acontecer? O nosso cérebro ele vai ficar buscando dopamina em picos onde ele consegue, né? Aqueles picos de dopamina. Aí ele vai para o açúcar, aí ele vai para um vídeo curto no Instagram, aí ele vai para responder uma mensagenzinha para um amigo. Para quê? Para ter aquela regulação que ele não consegue encontrar, porque ele vai ter um pico e tudo que tem um pico tem uma queda de dopamina. Então, isso acaba gerando um descontrole emocional da gente, porque a gente está muito guiado pelo cortisol e pela busca constante de pico de dopamina. Isso nos leva para comportamentos que roubam totalmente a nossa produtividade. Vocês concordam? O terceiro ponto, que está diretamente relacionado aqui, a gente não ter uma clareza de como definir as nossas prioridades. A gente não tem clareza de como é que se define prioridades hoje. A gente demora muito tempo para a gente compreender, né, o que que é prioridade, o que que é tarefa, o que que a gente precisa estar delegando, o que que precisa eliminar de nossa vida de uma vez. O quarto erro está relacionado, muitas vezes, à nossa falta de liderança e influência. Às vezes é no trabalho, às vezes é junto a um parceiro, a gente não consegue delegar, a gente assume muito, seja na família, seja junto à equipe. A gente centraliza demais porque a gente não consegue exercer a confiança, muitas vezes o treinamento, e aí a gente acaba sobrecarregando o nosso cérebro e reforçando essa química, né, do cortisol, aí vem ansiedade, né? E o quinto ponto é a gente não ter clareza de como a gente pode utilizar estrategicamente essas informações sobre o cérebro, seja para vendas, seja para marketing, seja para liderança. Então, a gente acaba na relação com o outro, que são nas nossas estratégias mesmo, porque muitas vezes está relacionada à forma como a gente vai se relacionar através da influência, junto a uma venda, junto à comunicação, e a gente vai muito no instinto, na reação, e não necessariamente num planejamento. Então, se vocês de alguma forma se identificaram aqui com um ou mais pontos, né? É porque esses pontos eles precisam ter uma atualização. Vamos fazer aqui um teste aqui com vocês, de 0 a 10. Quem aqui acredita que precisa de mais clareza hoje? De mais foco, de dopamina, mais. Vocês podem escrever para vocês, tá? Vocês podem compartilhar com a gente, mas é importante que vocês escrevam aí, para vocês de 0 a 10. Como tá a clareza de vocês? De 0 a 10. 0 para nada, 10 para muito. E a gestão emocional? Como tá aí a gestão emocional hoje? O cortisol tá atuando muito, a ansiedade está aí muito pesada, a busca dessa dopamina, ela tá muito frequente, desse pico de dopamina. E a produtividade dessa gestão do tempo? Quando eu falo produtividade, eu estou falando resultados. E quando eu falo resultados, eu não estou falando só resultado financeiro, não. É resultado como um todo. Né? O resultado financeiro é o financeiro que te dá bem-estar, mas é também ter uma vida com bem-estar, né? Um resultado de uma vida saudável, com bons relacionamentos. Como é que está o resultado no todo da tua vida de 0 a 10? Que nota tu daria? E para a tua influência, para a tua liderança, para descentralizar, né, um pouco, para compartilhar, para não carregar o mundo nas costas, como é que tá? E como é que estão, então, por último, de 0 a 10 aqui, as tuas estratégias aí de posicionar frente ao mundo, de te comunicar, de vender as tuas ideias, de vender os teus produtos? É o que eu chamo aqui muito de as nossas neuroestratégias de relação com o mundo. De 0 a 10, como é que estão vendas, posicionamento, comunicação? Esses, esses numerozinhos que vocês
colocaram ali, né? Eu não sei como é que vocês foram. Como é que vocês foram nessa numeração? Me contem aqui. Ficou uma média boa? Ficaram na média? Passaram? Vão ter que ficar de recuperação? Como é que estão os números? Como é que estão os números? Porque onde os números eles ficaram um pouquinho abaixo e por que que justamente foram esses números que eu trouxe aqui para vocês? Eu vou apresentar agora aqui uma imagem. Recuperação na média. Tá ótimo. Tá bom, Paulo. Então tá bem. Poderia ser melhor. Ótimo. Tá bom. Então vamos ver aqui, vamos entender um pouquinho mais sobre cada um desses números, porque o primeiro ponto de tudo que se compreende aqui, de tudo que se estuda, é a clareza. E a gente acabou de identificar os pilares. Eu vou compartilhar agora aqui a minha tela com vocês, porque isso que a gente acabou de conversar são os pilares do neurobusiness. E eles são a base dessa gestão que a gente está vendo aqui. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Falem depois se vocês estão vendo. Acho que ainda não, né? Vê se agora. Agora eu acho que foi. Vocês estão vendo minha tela? Conseguem ver ela direitinho? Tá bom. Não tem nada em cima, né? Vocês só estão vendo ela. Tá bem? Tá. Ótimo. Perfeito. Então tá bom. Esses aqui são os pontos principais quando a gente trabalha o nosso cérebro. O nosso cérebro, sem propósito, sem sentido, sem clareza, ele entra num modo de sobrevivência. Ele vai fazer o quê? Ele vai buscar sempre o que vai economizar a energia dele, porque é assim que ele funciona. Então, ele vai sempre procurar fazer a tarefa mais fácil, mais simples, que deixa vocês mais confortáveis, em todos os aspectos. Então, ele nunca vai começar fazendo a tarefa mais difícil. Ele sempre vai procurar fazer a coisinha mais fácil. E é aí onde a gente tem que atuar. É aí onde a gente tem que ter clareza do que a gente tem como prioridade para o nosso dia e priorizar aquilo, especialmente no momento em que a gente está com mais energia. Então, se a gente não tiver uma intenção muito clara para o nosso dia, se a gente não determinar as nossas prioridades, ele vai seguir o automático primitivo dele. E sem clareza do que a gente precisa fazer, o que que ele vai fazer? Ele vai reagir. Então, se surgir uma demanda de outra pessoa, se surgir algo, um imprevisto, tudo vai virar incêndio, tudo vai virar urgência. E ele vai ficar resolvendo porque ele não está com um foco claro, com um propósito claro. Especialmente quando a gente não tem metas maiores, objetivos maiores e claros e bem definidos que orientem a nossa vida. Então, quando não há clareza, o nosso córtex pré-frontal, que é o que nos tira um pouquinho do nosso automático, ele não está assumindo o controle. É o nosso primitivo, nosso reptiliano. Mas quando a gente coloca clareza, esse pilar fundamental do neurobusiness, o córtex pré-frontal, porque a gente raciocina, a gente pensa, a gente define, a gente coloca um porquê naquilo, um sentido naquilo. A gente passa a comandar e organizar os pensamentos e com mais clareza aquelas decisões. Daí a gente tira um pouco do automático. A gente para de estar naquele analógico automático e a gente atualiza para o que a gente quer. Aí a motivação ela deixa de ser emocional para, né, para buscar um prazer imediato, para a gente economizar um pouquinho de energia e ela passa a ser direcional, sustentada por uma dopamina equilibrada. Por quê? Porque a gente definiu, a gente deu sentido, a gente deu porquê. E aí a gente tem um motivo mais claro para ação, para realizar aquilo que é difícil realizar. Mas isso precisa de foco. E clareza é neuroquímica, é o primeiro pilar. O segundo pilar, olhem aí como é que tá a nota, né? Que é a gestão emocional, é o equilíbrio emocional.
E ele está diretamente relacionado à nossa energia. Se a gente está com muito cortisol, muito down, muito ansioso, a gente está sem energia. A gente não tem energia quando a gente está ansioso. Se vocês vivem aí em energia, em ansiedade, infelizmente vocês não têm energia. A gente não consegue estar preocupado. Imagine quando um filho diz assim: "Ah, eu vou chegar meia-noite", e ele não chega. A gente não consegue, nesse período, até às 5 da manhã, que ele nos deixou lá preocupado, ansioso, fazer alguma coisa produtiva, criativa. A gente não faz. Então, energia é o segundo pilar. É a gente conseguir administrar bem as nossas emoções. Porque senão a gente desperdiça muito tempo com conflito mental, pensando, se preocupando, sem clareza, toma decisões impulsivas, porque a gente está reagindo muitas vezes no medo. Então, a gente passar a ter clareza do que precisa ser feito, estar concentrado no presente, né? Começar a sentir mais segurança, porque a gente passa a ter um plano, a gente passa a ter uma ordem, a gente passa a identificar ali as nossas prioridades com mais clareza, isso começa a nos trazer uma calma e uma dopamina maior. Então, quando a gente passa a dominar mais essa nossa biologia emocional, através de mais sentido, mais clareza, a gente passa também a sinalizar para o nosso cérebro que a gente está reorganizando, a gente está podendo dar a ele segurança e motivação. Ou seja, um motivo para ele fazer o que precisa ser feito, com clareza e com mais segurança, que é o que ele busca. O terceiro ponto está relacionado aqui, então. Ai, desculpa, eu só falei a ordem aqui errada, que eu não estava vendo a tela exatamente. Mas aqui o nosso segundo ponto que a gente tem, mas eu já falei o terceiro, tá? Então vamos para o segundo. Então vamos lá, clareza, energia. A gente viu a importância da nossa gestão emocional aqui para o nosso tempo. E produtividade. O que que é produtividade? É resultado. Pra gente, assim, porque muitas pessoas acham, e aqui está um erro de conceito que nos leva a erros também de resultados, né? A gente acha que produtividade é fazer muito. Fazer, ter muito, tá sempre atividade. Porque, né, assim, se a gente pensa numa pessoa que não tá com a agenda lotada, a gente acha que ela tá com fracasso, né, profissional. E tem que estar cheio de coisa agenda. Quando, na verdade, produtividade, se a gente for ver, o que que é uma máquina produtiva? É uma máquina que não exige tanto recurso, não gasta tanto e tem muito resultado, produz muito. E a gente é a mesma coisa. Se a gente precisa de muita tarefa, muito compromisso, muita energia, muito desgaste, muito para produzir o que a gente tem que produzir, a gente não está sendo produtivo, a gente está sendo tarefeiro, a gente está sendo sobrecarregado, mas a gente não está sendo produtivo. Então, mais uma vez, a gente precisa ter clareza para resultados. Que tipo de resultado a gente quer? Isso vai nortear demais as nossas prioridades. Então, a simples compreensão de que a produtividade está no resultado e não está no acúmulo de tarefa muda completamente a gestão do nosso tempo. Porque cada escolha de foco é uma escolha de onde a gente vai colocar nossa energia. E, consequentemente, é uma escolha do que vai nos trazer mais resultado. Aqui sim, agora está na ordem certinha, né? A liderança, a influência. Fundamental a gente exercer, primeiramente na nossa vida, liderança. Com clareza, com gestão emocional, com foco no que é resultado. Então, a liderança, ela é uma forma primordial de a gente conseguir ter tempo. Então, a gente se lidera, lidera o que a gente quer realizar. Lidera o outro para que o outro contribua, porque a gente tem clareza dos nossos objetivos, do que a gente quer fazer, do que precisa ser feito. Então a nossa equipe também passa a ser melhor guiada, a nossa família passa a ser melhor guiada e o principal, a gente passa a ser melhor guiado. Não é? Qual aqui desses pilares, vamos me contando aqui, qual desses pilares aqui mais bateu? A Joyce está dando uma clareza nesse momento. É isso. A gente, com os pilares compreendidos, a gente passa a ter
né, um norte do que precisa ser feito. E quando a gente não tem gestão do tempo, é justamente porque a gente está perdido em meio a muita distração, sem clareza e sem motivação, motivo para ação de fazer o que precisa ser feito. É isso, Fabrício. Urgente de clareza. Clareza é o principal, é o pilar número um. E agora vamos lá. A última, então, aqui que a gente tem são as neuroestratégias. Elas são um pouco mais complexas a gente entender nesse momento, mas basicamente é a gente ter clareza de que a gente precisa ter foco no nosso posicionamento, na nossa imagem, no que a gente busca, porque aqui o nosso foco ele é muito profissional, né? Quando a gente fala em neurobusiness, né? Então, o nosso posicionamento, claro, que vai repercutir numa melhor comunicação, porque quando a gente tem clareza, a gente sabe o que a gente quer e a gente consegue ter equilíbrio emocional, né? Para buscar, a gente consegue se posicionar de uma forma muito mais clara. Não existe líder, não existe profissional inspirador que conquista, que não tem uma organização clara, especialmente do posicionamento que quer, de como quer influenciar, de como quer que suas ideias repercutam, não tem clareza dos objetivos que busca. Então, estratégia, muitas vezes, quando a gente não tem essa clareza, ela nos leva muito mais para o erro do que para a construção, porque às vezes ela não está construindo verdadeiramente o que a gente quer construir de forma harmônica, né? Tanto para a nossa equipe quanto para a nossa vida profissional, né? Então, a gente trazer a neurociência também para essas construções, né? Ela faz uma diferença muito grande, porque a gente vai mais focado, com mais clareza e mais gestão para os nossos resultados. Preciso urgente de clareza. Ah, ok. Tava lendo aqui. Então tá, eu vou parar de compartilhar agora minha tela. E para a gente fechar aqui, porque a gente está quase chegando, né, na nossa uma horinha que a gente se propôs, mas agora eu quero trazer um encaminhamento para vocês. Antes eu preciso compreender como é que foram essas percepções e se ficou claro quais que são os principais tópicos que precisam ser alinhados para a gente construir a nossa gestão do tempo. Eu procurei trazer aqui o mais focado possível, porque como a clareza é o pilar, então o que que precisa ganhar mais clareza aí na vida de vocês? Do que precisa ser feito, das prioridades. Vocês conseguem identificar? Vocês conseguem ver onde vocês hoje estão errando, que está tirando essa clareza, está tirando, está trazendo muita distração para o dia a dia? Frente ao que vocês querem alcançar. Em primeiro lugar, vocês têm clareza do que vocês querem alcançar? Que é muito importante a gente começar a identificar onde é que estão esses erros que drenam a nossa energia. Provavelmente ali quando eu falei dos erros, vocês já foram identificando alguns. E consciência é o passo número um. E quando a gente tem esse planejamento de mentalidade, primeiramente, né, uma mentalidade mais clara, mais emocionalmente equilibrada e mais influente, a gente passa aí sim a avançar. Então, na ciência, fica claro o quanto os nossos resultados, eles dependem do nosso cérebro, né? Eu acho que a gente conversou bastante sobre isso, sobre a importância da clareza, de boas químicas, né, para que a gente tenha bons resultados. E no negócio, quando a gente fala em negócio propriamente dito, e na nossa vida também é a mesma coisa. Sem um cérebro que tem clareza, que tem foco e que tem estratégia, uma pessoa ela até conquista, mas muito menos do que ela tem potencial. Então, se às vezes você está sentindo que você tem muito potencial aí, mas onde é que está o resultado? Tá em alguma travinha aí no teu cérebro. E isso não sustenta, né? Não se sustenta com leveza e prosperidade, né? As tuas conquistas. Se o cérebro não está bem programado, planejado, claro. E por isso, nós criamos o Neuroplan para trazer essa clareza
e acompanhamento numa imersão de 90 minutos. Agora vem um convite, porque a gente não poderia parar aqui a nossa jornada. O Neuroplan vai ser um próximo encontro que vai acontecer no dia 31 de outubro e eu vou trazer aqui alguns detalhes de como ele vai estar acontecendo. Então, são 90 minutos de imersão que vocês vão ter com o meu acompanhamento direto. Hoje, a gente está aqui, vocês estão ouvindo mais, né? No Neuroplan, a ideia é que cada um faça o seu planejamento nos primeiros 90 minutos. E depois, eu vou ficar disponível para a gente tirar dúvidas, revisar os planos. Por isso, vai ser um momento em que as vagas vão ser bem limitadas, tá? Então, 90 minutos de imersão para vocês terem todas as informações. Aqui é um pouquinho das imagens reais, porque a gente fez alguns neuroplans no ano passado, no início desse ano, foi um grande sucesso. A gente está repetindo, porque trouxe muito, muito resultado. Então, a gente vai conversar mais sobre como é que a gente identifica por que que a gente não alcançou as nossas metas em 2025. Vai ser um plano também para 2026. A gente identifica as travas, a gente vai programar novas metas, a gente vai programar estratégias e tudo isso baseado também na neurociência. A gente vai identificar o que trava você e te ajudar a reprogramar. Lembrando que tudo sempre tem muita relação com o negócio, né? Porque por mais de 20 anos eu trabalho com empresas, mais de 25 anos, como consultora de negócio. Então, a gente vai ter, junto a profissionais, né, líderes e empreendedores aqui um bom plano. Aqui as etapas do nosso plano. Então, a gente inicia com um diagnóstico, que vai ser para identificar esses automáticos que a gente conversou tanto, né? Quais são esses padrões mentais que muitas vezes fazem a gente perder a nossa energia, travar nas nossas decisões? O segundo momento, a segunda etapa desse neuroplan é o redirecionamento. A gente vai usar, através, de conhecimentos da neurociência, sempre com técnicas da neuroplasticidade e como a gente faz essa regulação que a gente viu da dopamina, essa diminuição de cortisol, para a gente equilibrar as nossas emoções. E isso vai ajudar a reprogramar os nossos circuitos e nos manter com mais foco e mais motivação diários. E por fim, aí sim, o plano, propriamente dito, um plano como vocês estão mais acostumados, né? Onde a gente coloca lá nossos objetivos, nossas metas, nossas estratégias, mas com enfoque bastante diferenciado, porque a gente não vai trabalhar aqui só o negócio ou só a vida pessoal de vocês. A gente vai trabalhar como é que vocês alcançam resultados na vida profissional para manter o foco, ritmo e bem-estar. Então, o Neuroplan, ele vai além de um plano para 2026. Vocês provavelmente nunca fizeram nada parecido, né? Até porque a gente tem nesse plano uma criação baseada no nosso método. E eu já vou falar um pouquinho mais das bases científicas, do quanto a gente tem uma instituição credível. E aqui no Neuroplan nós vamos estar fortalecendo pontos essenciais, seu cérebro, muito baseados nos pilares que a gente viu, e do seu negócio, e da sua vida profissional, consciência e estratégia. Então aqui a gente tem um depoimento, né, de uma cliente muito querida, Cláudia, que esteve conosco. Ela é uma empresária nos Estados Unidos. E ela fala, né, que um dos pontos que ela tinha de melhoria que ela buscava era ter mais tempo, porque ela já vinha tendo muito sucesso há muito tempo, mas ela não conseguia nem buscar os filhos no colégio, desde sempre. Então, assim, ela passou, depois de tanto tempo, a retomar a vida para ela. Buscar filhos na escola, ter tempo para fazer as atividades físicas, viagens com a filha que ela queria fazer. Então foi muito legal. E ainda ela dobrou o faturamento da empresa dela nesse período. Ela dobrou a empresa dela nesse período. É sensacional. Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver vários depoimentos dela, inclusive falando isso que eu tô falando agora e muito mais. Aqui é a Janete, então, que sempre apontou, né, que são coisas muito simples que ela fez,
mas que fez brotar nela novamente o grande potencial. Ela sempre foi uma empresária de altíssimo nível, em todos os sentidos, reconhecida, distinção na área, e ela fez uma transição e ela conseguiu identificar o caminho para trilhar, para se realizar, né, e para se organizar. Hoje ela passa metade do tempo no Brasil, metade do tempo nos Estados Unidos. Se vocês seguirem ela no Instagram dela, vocês vão, e no meu também, vocês vão ver os depoimentos, e no dela vocês vão ver o crescimento e essa jornada que ela passou a ter. Então, o Neuroplan é para quem quer identificar o que trava, porque sabe que tem mais potencial, já fez muito, mas sente que falta alguma clareza, direção e foco para se realizar. Tem um negócio funcionando ou uma boa experiência na sua vida profissional e quer crescer com consciência e constância, quer prosperar sem abrir mão da saúde emocional e está pronto para ter um plano mais efetivo para sua evolução pessoal e do negócio. Está pronto para o Neuroplan. Assim como os nossos outros eventos, ele é certificado internacionalmente pela Big Brain Urban Business School, que é a nossa empresa internacional americana, né? Que eu tenho junto à minha sócia, a Juliana Carbonari Meneghello. Eles tiveram junto à família, deles, um dos maiores, se não o maior negócio de educação no mundo. Então, é um, é um peso que tem esse certificado. Né? Aqui é na nossa sede, na Flórida. Nós ficamos junto à Must University, que é a universidade da minha sócia. E eu tenho muito orgulho de trazer essa certificação também para todos os nossos eventos da nossa escola, do qual eu espero que vocês também façam parte. Que um pouquinho mais, né? A gente já esteve em vários países do mundo há alguns anos, né? A gente vem atuando com neurociência, então é uma satisfação estar apresentando aqui para vocês. Eu sempre me emociono quando eu vejo essas imagens. Bom, vocês devem estar se perguntando qual é o investimento para construir, né, esse Neuroplan com o meu acompanhamento direto, esse Neuroplan 2026, que vai nos trazer mais clareza, vai nos trazer mais gestão do tempo emocional, né, vai nos trazer estratégias, neuroestratégias, liderança. Não tá errado o preço aqui não, tá, gente? É isso mesmo. R$ 127. Essa é uma super oportunidade que a gente preparou para quem está no nosso grupo, para quem nos acompanha. Então, é um valor simbólico para que a neurociência ela passe a fazer parte da vida de vocês. Nós vamos criar um plano de altíssimo nível, de altíssimo grau de ciência, com certificação, para que vocês possam experienciar mais da neurociência na vida de vocês. A gente identificou que as pessoas praticamente desconhecem o poder da neurociência, o poder do cérebro, né, e dos conhecimentos sobre ele. Então, passou a ser agora, nesse final de ano, agora a gente está chegando aí com uma Black Friday, então a gente disse, por que não? Vamos chegar a esse valor para a gente ter pessoas conhecendo verdadeiramente, e pessoas que estão conosco. Esse é o mais importante, porque vocês estão conosco, estão no nosso grupo. Por isso, a gente está fazendo essa oportunidade. Mas aguarda aqui. Então, o que que a gente tem? Né? Ah, aqui, só para quem tiver dúvida, deixa eu só lembrar. Para fazer a inscrição, você aponta para a tela aqui que você está vendo o a sua câmera fotográfica, tá? Se você estiver vendo no celular, você pode mandar uma mensagem para gente, uma mensagem no grupo, uma mensagem para a Nath, né? Aqui também, no próprio vídeo que você está vendo, que a gente vai estar entrando em contato com você, tá bom? Ou pelo meu Instagram, pode entrar em contato se não conseguir acessar esse QR Code aqui, tá bom? Mas fica tranquilo, senão a gente vai deixar também lá no grupo.
tá? Mas atenção, as vagas são limitadas, então quanto antes você se inscrever, menos risco você corre de, né, não poder estar com a gente nesse momento tão bacana, tão especial, essa oportunidade tão única. Então, o que você ganha? Uma imersão de 90 minutos ao vivo. 90 minutos ao vivo para construir o plano. Depois, a gente terá mais tempo, mais o tempo que for necessário para você tirar todas as suas dúvidas sobre seu plano, identificar se você construiu ele direitinho, porque ele é um plano com, né, as etapas bem definidas, com uma série de questões que você vai resolver. Então, reserva sim no dia 31 de outubro, 90 minutos, das 8 até as 9h30 para construir o seu plano, e depois você pode reservar um tempo também para você tirar suas dúvidas, conversar comigo, a gente trocar algumas ideias e aprofundar ainda mais, tá bom? A gente vai ter esse diagnóstico neurocientífico individual, né? Conforme demanda de vocês, eu vou estar respondendo a todos com toda a felicidade. Plano personalizado, então, de alta performance, vocês vão sair de lá. E certificação internacional BeBrain, Neuro Business School. O bônus, então, é esse plano em PDF, todo ele para vocês. Então, vocês vão receber ele bonitinho para vocês preencherem lindamente. Vocês vão poder já ter ele impresso antes do nosso encontro. Então, vai ficar um material de altíssima qualidade. E após, não bastasse tudo isso, a gente ainda vai ter 15 dias depois um encontro para alinhamento. Para alinhamento do plano, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês, né, querem ainda aprofundar alguma questão. Então, porque talvez vocês vão ficando com muitas coisas na cabeça e vão preenchendo no plano, e vocês querem revisar alguma coisa, eu estarei com vocês novamente. Tá bom? Não bastasse tudo isso. Não bastasse tudo isso. Nós temos uma garantia total de satisfação. Se ao final vocês disserem assim, não, olha, achei que ia ser mais esse plano aí, não gostei, não é tão diferente assim, não é tão efetivo assim, não é tão transformador assim, não me deu tanta clareza assim, a gente devolve o dinheiro. Só não podemos devolver o tempo, mas eu tenho certeza que aprendizados terão. Mas daqui a pouco você disser, não, a gente não vai discutir, tá aqui gravados, estão na nossa página também, tá isso escrito, a gente devolve o dinheiro, tá bom? Então, 100% de garantia total de satisfação. O único porém de tudo isso é que as vagas são limitadíssimas. Então, se você quiser estar com a gente, fazer parte dessa jornada de e muito enriquecimento, agora é a hora, tá bom? Agora é a hora. Se você já teve curiosidade, já quis saber mais, se você começou a ter curiosidade agora, se você pensou, nossa, tem coisas aí que ela falou que são para mim, bora lá, que aqui a gente tem muito, muito mais. Eu sou neurocientista comportamental, com mais de 20 anos de experiência. Eu já trabalhei com muitos planejamentos, muitos empreendedores, muitos profissionais. Vai ser uma satisfação levar todo esse conhecimento a você também. E aqui, então, mais uma vez, o nosso QR Code. E aqui, deixa eu só voltar ali para o que é certinho. É esse aqui, o nosso QR Code correto. Não é o anterior estava com um errinho. É esse aqui. Então a gente fica super à disposição aqui para as dúvidas que vocês tiverem, a Nath, lá no grupo, aqui vocês podem comentar, meu Instagram, tá bom? E eu espero você, viu? Essa é a oportunidade para você fazer um 2026 como você jamais viu. E ainda ganhar de brinde 2 meses, né? Porque já vai planejar ali finalzinho de outubro, já vai ganhar novembro, dezembro e mais o ano de 2026 100% planejado. Tá bem? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, eu vou estar ali à disposição. Minha equipe também. Sempre estamos à disposição de vocês. E nos vemos dia 31, então. Nos vemos. Tô esperando agora para ver o teu nomezinho lá na nossa lista, mas corre que a lista, ela precisa ser para eu conseguir dar toda a atenção que cada um de vocês merece. Ela é limitada, tá? Um abraço bem grande. Felicidades para vocês e até já. Deu.